Que na próxima terça-feira começam efetivamente os debates do grupo de trabalho que vai organizar a regulamentação da reforma tributária. São esses trabalhos que vão definir na prática o peso dos impostos no Brasil. Sobre esse tema, a gente vai conversar a partir de agora com o deputado federal Mauro Benevides, do PDT do Ceará, um dos integrantes desse grupo de parlamentares, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Bom, agradeço a você, Daniel, e a toda a equipe da Jovem Pan News. Esse tema, reforma tributária. Aliás, participei do grupo dos 12, que produziu o texto constitucional, e agora, por indicação do meu partido e a aquiescência do presidente Arthur Lira, fazendo parte agora desses um dos 2 novos grupos que vamos trabalhar para poder concluir essa regulamentação dessa reforma. Deputado, se o senhor conseguir adiantar para a nossa audiência como serão divididos os trabalhos desses 2 grupos, as responsabilidades, haverá a figura do relator, aquele que deve formalizar todas aquelas ideias que vão ser debatidas pelos parlamentares, e como vai ser organizado o cronograma dos 2 grupos de trabalho, mesmo porque trata-se de um ano que tem eleição, ano eleitoral, tem o recesso parlamentar, presumo que a agenda está justa, apertada, para que vocês consigam realizar essas discussões, né? Então, vamos lá. Estão formados 2 grupos que vão analisar temáticas diferentes. O primeiro grupo, ele vai se restringir a examinar a legislação tanto do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é aquele que junta o ICMS com o ISS, e também da própria CBS, que é aquele que junta o PIS, COFINS e o IPI. Então, são 2 impostos que, apesar de serem de competência federativa, estadual, municipal, e a CBS exclusivamente federal, ambos, atenção, ambos terão a mesma legislação. Então, o primeiro grupo, formado por 7 membros, eles terão a responsabilidade de, entre os 7, sem designação de relator, portanto, essas decisões de texto final do PLP 68 de 2024, isso vai ter que ser feito, creio que por um consenso integral. Não poderá ter mais divergência, obviamente que os debates vão acontecer, como aconteceu também no primeiro grupo, mas a ideia é formar uma voz, eu diria, praticamente uníssona, para poder, subsequentemente, a gente fazer a discussão com o próprio presidente Arthur Lira. O outro grupo, também de 7 membros, terá as seguintes responsabilidades. Primeira é tratar da legislação do funcionamento do Conselho Gestor. O que é o Conselho Gestor? É aquele que vai fazer a integração entre os pagamentos e as distribuições entre estados e entre municípios. Caberá ao Conselho Gestor, por exemplo, padronizar as interpretações dos autos de infração, por exemplo, que ainda vão permanecer nos estados, mas como vai ser única em todo o país, esse entendimento, podemos ter divergências, entendimentos entre os estados. Então, essa matéria vai ter que subir para o Conselho Gestor para que o Conselho Gestor padronize esse entendimento e não fique com essa história de um auditor ter um entendimento e um outro ter outro completamente diferente. Além disso, esse segundo grupo, do qual faço parte também, o Conselho Gestor ele tem 2 atribuições para os empresários extremamente relevantes. A primeira delas é assegurar que nas empresas exportadoras, que elas não pagam o imposto na saída e, portanto, ficam com créditos acumulados daquilo que ela pagou para adquirir os insumos que fazem parte desse processo de produção, porque hoje, Daniel e Nelson, hoje os estados desoneram 40 bilhões de reais de ICMS e só recebem da União 3,8. Portanto, as empresas sofrem muito, perdem competitividade. E o Conselho, internacionalmente, e o Conselho Gestor, portanto, tem um texto que diz que em 60 dias, com mais 15, nós teremos que obrigatoriamente fazer essa devolução. Como também para os investimentos, que o Brasil vai entrar numa era em que investimento não pagará tributo de consumo.
Olha, isso é um avanço muito grande. E o segundo ponto é a distribuição dessas receitas entre estados e municípios e compensar os estados que, porventura, examinam perder receita, nós vamos compensar com 5% do bolo, devolver para todos aqueles, para que ninguém, nem o Estado, nem o Distrito Federal, percam comparado com a sua arrecadação atual. Pois é, mas vários governadores estão preocupados com essa possibilidade de serem prejudicados em algum momento. O senhor, inclusive, defende a necessidade de seminários, palestras e debates em todas as unidades da federação. É isso? Ainda dará tempo de que esses eventos sejam realizados? Veja, qual é o nosso calendário? Inclusive, terça-feira, nós vamos estar divulgando o cronograma, né, dos debates que vamos ter na casa. Para cada estado não dará tempo, porque nós queremos terminar isso no dia 18 de julho, certo? Nós estamos querendo terminar. Essa é a orientação, inclusive, do próprio presidente. Se por acaso houver algo assim muito difícil, os debates ficam muito intensos, podemos usar aí a primeira semana de agosto. E o Senado ficaria com o segundo semestre inteiro para poder fazer a votação. Eu não vejo nenhum problema. A ideia é que, saindo da Câmara dos Deputados, a gente poderia fazer um por região. Aí dá tempo de fazer, os estados convergiriam, né, para esse estado aonde a audiência seria concretizada. Portanto, isso também dá para a gente fazer um avanço importante, porque o Brasil tem que começar 2025 com essa regulamentação integralmente aprovada, seja na Câmara, seja no Senado Federal. É isso, regulamentação da reforma tributária em destaque nessa entrevista especial com o deputado federal Mauro Benevides, PDT do Ceará, um dos integrantes desse grupo de parlamentares que vão tratar dessa questão a partir de terça-feira. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em atender a Jovem Pan News. Bom fim de semana e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Saio daqui hoje, todos vocês, os internautas, os telespectadores, com a convicção de que o Congresso vai sim entregar essa regulamentação até 31 de dezembro de 2024. Grande abraço, até a próxima.